Como, quando, onde montar equipe comercial? Em que momento, Neto, é a hora de eu montar o meu time comercial? É isso que eu vou te responder nesse vídeo, vem comigo. Fala vendedor, fala vendedora, sejam bem-vindos ao canal do Vendas Pro e hoje o tema é montagem de time comercial. Eu tenho recebido muitas dúvidas. Em que momento eu começo a contratar vendedor e depois que eu contrato? Aonde eu contrato? Como eu treino esse cara? Enfim, como que faz, Neto, pra tirar times comerciais? Se você não sabe, nos últimos anos eu me especializei nisso, passando por grandes projetos onde a gente saiu do zero para montagem de time de 30, 40, 50, 60 inside sales em curto espaço de tempo, sempre de forma muito saudável. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção para você, que a área comercial ela tem que ser saudável desde o primeiro dia. E é muito legal que a gente consegue comprovar o ROI, o retorno sobre o investimento de um vendedor, muito fácil. Diferente de outras áreas que precisam fechar um projeto, apresentar, colocar em execução e depois mensurar, a área comercial em uma semana você já vê a performance daquele vendedor. Obviamente que é um período curto para você tomar uma decisão, mas pelo menos já está no seu radar. Então vamos lá. O primeiro ponto é, quando é o momento de você fazer isso? E aí eu quero trazer aqui que, na minha trajetória toda, e hoje eu sou mentor de alguns programas de crescimento, principalmente na área do digital, mas tem sim alguns pré-requisitos que eu considero importante para você entender se está no momento ou não de contratar esse vendedor, formar esse time. O primeiro ponto é, se você não tem validado uma geração de demanda, seja por inbound, se você faz tráfego pago, seja por outbound, se você faz prospecção ativa, se você não tem validado um processo que você mesmo aplicou e deu certo, mesmo que você fale, nossa Neto, mas eu não escalei, não tem problema, não estou falando em escalar, estou falando em validar. Se você tem muita imprevisibilidade de geração de demanda, é um sinal de alerta para ver se é o momento mesmo de contratar um vendedor ou se é o momento de validar essa geração de demanda para que depois esse vendedor replique. Esse é o primeiro sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é quando você, que é o criador deste produto, desse serviço, está tendo muita dificuldade de vendê-lo. Mas não é dificuldade assim do tipo, Neto, eu não consigo bater minhas metas. não é isso faz parte do processo de crescimento. É dificuldade no tipo, Neto, eu estou zerado de vendas. eu até consigo falar com as pessoas, etc, mas ninguém se interessa. Isso quer dizer que a sua oferta, ela não está tão atraente. Então, se você pegar essa mesma oferta e começar a replicar nos vendedores, você só vai ter mais pessoas recebendo propostas não tão atraentes. Então você precisa ter um processo de validação mínimo que essa oferta está funcionando, que esse produto ou serviço que você está oferecendo as pessoas realmente querem. E o terceiro ponto, isso aqui é específico para quem está na área do digital, é se você trabalha só com lançamento, não tem nenhuma estratégia de perpétuo. Na minha visão, se você só tem lançamento, não faz sentido você montar uma área comercial, porque você vai acioná-la a cada 2 meses e durante esse período, o que você vai fazer com ela? Você vai desvirtuá-la, porque você não vai querer ficar com mão de obra ociosa. Você vai pedir para o seu vendedor fazer suporte, onboarding, pós-venda. Vendedor tem que vender, tem que ficar bom em vender. Então eu não gosto dessa mescla de atuações entre suporte e vendas. E tem vários motivos para não gostar disso, mas não é o tema de hoje. Então nesses 3 pontos aqui de alerta, eu teria uma reflexão se realmente está no momento ou não de contratar um vendedor. Porém, se você já tem um processo mínimo de geração de demanda, ou seja, você já faz uma roda minimamente girar, você já tem alguns clientes que toparam pagar pela sua oferta, então já é o momento desde que você esteja faturando mais de 3 mil reais. Como assim, Neto? É isso mesmo. Se você já está faturando acima de 3 mil reais, eu já avaliaria contratar um vendedor. Por quê? Porque esse é o custo, na verdade, o investimento possível de um vendedor júnior. Às vezes as pessoas pensam muito em contratar vendedores experientes que vão te custar 5, 8, 10, 12, 15 mil reais. Você não precisa começar com isso. Você precisa começar com alguém que replique o processo que você já faz. Por isso que eu falei que um dos pré-requisitos é você ter uma oferta validada e ter um processo minimamente ali que você conseguiu gerar alguma demanda. Você tem que formalizar esse processo, colocar ele no papel, abre o Google Docs aí, o Word, começa a colocar tudo que você faz para gerar uma venda e depois pegar uma pessoa que pode ser júnior, não tem problema nenhum, desde que ela seja treinável e ela replique este processo. E por que eu coloco uma faixa de 3 mil reais? Obviamente é um cálculo aqui aproximado, né? É porque pela experiência que a gente tem, inclusive no método DEF a gente tem o Jobs Pro, que é um ambiente para você contratar os nossos alunos, né, que estão ali formados no método DEF.
A gente sabe que um fixo de um vendedor júnior que vai trabalhar ali como PJ para você vai variar entre R$1.500 a R$2.000 e mais o comissionamento que pode chegar ali mais até uns R$1.000. Então esses 3.000 tá dentro do mercado de um vendedor júnior. Então se você está faturando mais de 3.000, concorda comigo que é mais barato, é mais negócio para você colocar um vendedor para trazer a receita e você concentrar em outras coisas que dão resultado para o seu negócio, como continuar vendendo e aí você deixou de ser um vendedor e passou a ser 2 vendedores e pode dobrar esse faturamento, ou então outras atribuições que você não está conseguindo fazer porque você fica o dia todo vendendo. É muito importante que você domine esse processo de vendas, então se você está no front, você já tem uma baita vantagem porque você vai saber ensinar com autoridade o seu vendedor, mas você tem que calcular o custo disso para sua empresa. Então se você pode terceirizar isso, terceirizar não é largar de mão, eu vou falar aqui que você tem que criar um rito com esses vendedores, mas eu já chego lá. Mas se você pode começar a delegar isso e formar vendedores, a sua hora tem que estar aplicada em outras coisas. Então eu dou essa faixa de R$3.000 só para ser até uma provocação para você, mas é que o vendedor ele comprova ROI muito fácil. Inclusive eu quero colocar aqui quais são as faixas de ticket que você vende, que eu ficaria mais tranquilo ainda para te falar que você já pode começar com o vendedor para ontem. Se você vende um produto acima de R$1.000, é muito confortável você contratar um vendedor, porque nós estamos falando que ele precisa fazer 3 vendas no mês para se pagar. Isso obviamente eu não estou considerando as outras despesas. Agora, se você vende um produto de R$500 a R$1.000, aí ele também tem muita chance de se pagar, mas é um ponto mais de atenção, porque se você vende um produto de R$500, ele vai ter que fazer 6 vendas no mês. Nada impossível se você tiver um processinho aí para ele replicar. Agora, se você vende abaixo de R$500.000, aí já é um ponto mais de atenção, porque dependendo do seu ticket, vou dar um exemplo aqui, se você quer colocar um vendedor para vender um produto de R$97, de R$197, vai ser difícil essa conta fechar. Então, nessas faixas aqui, eu te recomendo que você já pode ou não começar com um vendedor. Agora, Neto, eu contratei esse vendedor, onde eu acho esse vendedor, né? Primeiro eu vou te dar o caminho aqui que eu mais gosto, que é você entrando pro treinamento do DEF. Além de aperfeiçoar a sua venda, você vai poder se conectar com alunos lá que estão dispostos a prestar esse serviço para você. Mas você também pode recorrer a sites de vagas de emprego, LinkedIn, seu network pessoal. Mas vamos lá, você contratou ele, não é o suficiente. É um erro você achar que só de contratar... Vai lá, meu amigo, vai lá e vende, ó, o produto é esse aqui. Como eu te falei, formalize o processo que você já faz hoje para vender e replique nele. E aí nesse momento você vai ter que criar uma agenda de ritos e acompanhamentos com essa pessoa. Eu te recomendo que você tenha pelo menos de 1 a 2 horas por dia com essa pessoa, tirando dúvidas, entrando em atendimento junto com ela, mostrando prints de tela de atendimentos, compartilhando tela e falando você poderia fazer isso, pode fazer aquilo, fazendo simulações de vendas, enfim, você precisa criar um certo rito com ele, uma certa disciplina ali de encontros para que você consiga formar essa mão de obra. Então isso é muito importante. E aí você deve pensar, pô, Neto, mas 1 a 2 horas todos os dias? Bom, você está toda a hora do dia vendendo, agora você está formando uma pessoa para fazer isso para você. No médio e longo prazo vai compensar esse investimento. E a partir de quando esse vendedor vai começar a te trazer resultado? Bom, isso varia muito do tempo que a gente chama de rampagem do vendedor, varia da complexidade do seu produto, da sua operação. Eu te recomendo que você simplifique ao máximo esse processo. Então, de repente, se você tem uma esteira com vários produtos, peça para o seu vendedor focar em um produto apenas no início. Se você tem várias bases de origem, por exemplo, se você produz material rico, iscas digitais, e você tem abandono de carrinho e grupos de WhatsApp, não faça o seu vendedor falar com todos esses grupos paralelamente, priorize os grupos, fala para ele focar e ficar bom no grupo que você tem mais chances de vender, que são os abandonos de carrinho, por exemplo, as pessoas que já chegaram ali próximo da compra. Então você precisa simplificar isso ao máximo para você conseguir ajudá-lo nesse tempo de rampagem. Mas, para não te deixar sem data, eu vou falar aqui. A partir de 15 dias, você já precisa ver ele performando minimamente. O que é performando minimamente? É ele já se pagando. Ou seja, se ele vai te custar um investimento ali de R$3.000, a partir dos 15 dias iniciais, ele já pode estar fazendo isso com você, né, por semana, né? Fazendo 3 vendinhas, ou dependendo do seu ticket, 5, 6 vendas. Então ele já precisa estar se pagando dentro do primeiro mês. A partir do segundo mês, além de se pagar, ele já tem que começar a dar um ROI
positivo que eu espero de pelo menos 2 a 3 vezes. Isso mesmo, ele começar a vender ali de 6, 9, 12 mil reais, a depender daquele jogo de ticket quanto você vai pagar para ele. A partir de 3 meses, aí eu já espero um ROI de pelo menos 5, ou seja, o que ele está te custando, ele multiplicar isso por 5, essa é uma expectativa que vai estar alinhada com o que a gente tem visto, e aí a partir de 3 meses que ele está totalmente rampado, eu tenho casos aqui de ROI de próximo de 20 na minha equipe. Então, mas vai depender muito da sua dedicação, do quanto você se disponibilizar a ajudá-lo, do quanto você consegue realmente transmitir esse conhecimento que você já tem para ele. Neto, e se eu não tenho conhecimento? Entra no DEF, fica aqui minha dica, tá? Então, vá lá, contrate, não tenha medo, porque vendedor dá ROI e dá ROI rápido e muito fácil de mensurar. Agora, se você ficou com mais alguma dúvida da implantação do seu time de Inside Sales, do seu time de vendas, eu preparei esse videozinho aqui que vai tirar mais dúvidas sobre isso. Até o próximo vídeo, grande abraço, até mais!